O barulho ritmado da chuva contra o vidro parecia marcar cada batida acelerada do coração de Carla enquanto ela esperava na sala de recepção. Era a primeira vez que ia àquele consultório odontológico. A luz suave, o aroma discreto de lavanda e a música instrumental criavam um ambiente calmo, mas nada conseguia diminuir a ansiedade que sentia. Não por medo de dentistas, mas pelo que aconteceria nos minutos seguintes, quando finalmente conheceria Mariane. O nome já lhe soava bonito desde que o viu no cartão de recomendação de uma amiga, doutora Mariane Albuquerque, odontologia estética. Carla não sabia explicar o porquê, mas uma sensação estranha percorreu seu corpo desde o primeiro momento em que leu aquele nome. E agora, sentada ali, prestes a encontrá-la, percebia que não era apenas ansiedade. Era expectativa. Se você gosta de histórias intensas, de romance e desejo, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e compartilhe, assim você não perde nenhuma história. A porta da sala se abriu, revelando uma mulher de jaleco branco impecavelmente ajustado ao corpo esguio, cabelos castanho escuros presos em um coque elegante, e olhos que pareciam examinar o mundo com atenção e gentileza ao mesmo tempo. Carla! A voz de Mariane era firme, mas tinha uma suavidade que envolvia. Sou eu, respondeu, levantando-se. Ao estender a mão, Carla sentiu o toque quente e firme, o tipo de cumprimento que transmite segurança, mas também um certo domínio. Seguiu ela pelo corredor até a sala de atendimento, tentando não reparar demais no andar seguro de Mariane. Dentro do consultório, cada detalhe parecia refletir a personalidade da dentista. Organizado, moderno, mas com toques sutis de delicadeza, como um vaso com lírios brancos sobre a bancada e uma pequena caixa de som emitindo uma melodia relaxante. Pode se sentar aqui, disse Mariane, apontando para a cadeira odontológica. Carla obedeceu, mas sentiu um arrepio ao perceber a proximidade. Quando Mariane ajustou a altura da cadeira, suas mãos tocaram levemente no ombro de Carla. Foi rápido, profissional, mas suficiente para despertar uma sensação quase elétrica que percorreu seu corpo. Algum desconforto específico? Perguntou Mariane, calçando as luvas. Não exatamente. Só queria mesmo uma avaliação geral e, quem sabe, melhorar um pouco o sorriso, respondeu, tentando soar natural. O exame começou, e Carla percebeu como cada gesto de Mariane era preciso e, ao mesmo tempo, cuidadoso. Os dedos delicados, protegidos pelas luvas, moviam-se com firmeza, tocando-lhe o rosto e segurando seu queixo com naturalidade. O perfume suave misturava-se ao cheiro de menta do creme dental, e a respiração próxima criava uma atmosfera difícil de ignorar. Você tem um sorriso bonito, Carla, disse Mariane, enquanto anotava algo na ficha. Só precisa de alguns ajustes para ficar perfeito. A frase, aparentemente profissional, fez o coração de Carla disparar. O modo como Mariane pronunciou a palavra bonito soou pessoal demais para ser apenas técnica. Durante o restante da consulta, o silêncio foi preenchido apenas pela música e pelo som dos instrumentos. Mas, em alguns momentos, Carla tinha a sensação de que Mariane demorava um segundo a mais do que o necessário ao encostar nela, como se houvesse uma mensagem silenciosa por trás de cada toque. Quando a sessão terminou, Mariane retirou as luvas e sorriu de um jeito que parecia romper qualquer barreira de formalidade. Pronto. Você está liberada. Obrigada, disse Carla, levantando-se devagar, sentindo uma estranha vontade de continuar ali, mesmo sem motivo. Na porta, Mariane segurou seu olhar por um instante mais longo do que o esperado. Foi o tipo de troca silenciosa que diz mais do que qualquer conversa. Nos dias seguintes, Carla não conseguiu parar de pensar naquele encontro. Não era apenas sobre a beleza de Mariane, embora fosse impossível ignorar seus traços simétricos, a pele impecável e o olhar penetrante. Era sobre a sensação que ficou depois. Algo pulsava em sua mente, como se o simples ato de ter estado ali tivesse acendido algo que ela não sabia que existia. Foi por isso que, menos de 2 semanas depois, ela marcou outra consulta, desta vez para um procedimento estético simples. Ao chegar, encontrou Mariane mais descontraída, usando um jaleco aberto sobre uma blusa preta justa, que revelava de forma sutil as curvas do corpo. Carla, disse Mariane, sorrindo como se estivesse genuinamente feliz em vê-la.
Que bom que voltou. A forma como ela pronunciou voltou fez Carla sentir um calor inesperado no peito. Sentou-se na cadeira e, enquanto Mariane preparava os instrumentos, não pôde evitar de observá-la. O movimento dos dedos, a postura elegante, até o jeito como inclinava a cabeça quando lia algo na tela, tudo parecia cuidadosamente calculado para ser atraente, embora talvez não fosse proposital. Durante o atendimento, uma situação mudou o clima. Ao ajustar a luz, Mariane aproximou-se mais do que o necessário. Seus rostos ficaram a poucos centímetros, e Carla sentiu a respiração dela tocar-lhe a pele. Por um instante, as duas ficaram imóveis, os olhos se encontrando num silêncio carregado de tensão. Mariane foi a primeira a desviar, retomando o trabalho, mas o rubor em seu rosto denunciava que ela também havia sentido. Quando o procedimento terminou, Carla se levantou devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. Antes de sair, virou-se para Mariane e disse: "Acho que gosto do jeito como você cuida de mim." Mariane, surpresa, não respondeu de imediato. Apenas sorriu, um sorriso que misturava mistério e algo mais profundo, e disse: "E eu gosto de ver você sorrir." A porta se fechou, mas a sensação ficou. Algo estava crescendo entre elas, algo que nem a formalidade de dentista e paciente conseguiria conter por muito tempo. O dia estava claro e quente quando Carla estacionou o carro diante do consultório. Vestia um vestido leve de tecido esvoaçante, perfeito para o calor, mas com detalhe pensado, decote discreto, suficiente para provocar curiosidade. Não sabia ao certo porque estava se preocupando tanto com a aparência para ir a uma consulta odontológica, mas, no fundo, sabia que não era apenas uma consulta. Ao entrar, encontrou Mariane na recepção, conversando com a secretária. O jaleco branco estava aberto, revelando uma blusa de seda cor creme, e os cabelos soltos caíam sobre os ombros, criando um contraste sedutor com o tom de pele. Assim que seus olhares se cruzaram, Carla sentiu o corpo reagir. "Carla." Mariane disse seu nome como se estivesse saboreando cada sílaba. "Pode entrar, já estava te esperando." No consultório, o clima parecia diferente. Talvez fosse a luz mais suave que entrava pela janela, ou talvez o fato de que ambas já sabiam que havia algo além da formalidade profissional. "Então," começou Mariane, enquanto preparava a cadeira, "hoje vamos dar início ao clareamento. Não é nada invasivo, mas exige um certo tempo de aplicação." Carla se acomodou e deixou que Mariane ajustasse a posição de sua cabeça. O toque nos cabelos, a mão firme em seu queixo, tudo parecia durar um segundo a mais do que o necessário. "Abra um pouco mais, isso, perfeito," disse Mariane, aproximando-se para posicionar o aplicador. A respiração de Carla acelerou involuntariamente ao sentir a proximidade. Quando Mariane se inclinou, seu braço roçou de leve no colo de Carla, e a sensação foi como um disparo elétrico. Durante o procedimento, a conversa fluiu em tom baixo. Nada diretamente comprometedor, mas cada frase carregava uma tensão subentendida. "Você sempre quis ser dentista?" perguntou Carla. "Desde pequena. Acho que sempre gostei da ideia de cuidar dos sorrisos." Mariane sorriu de lado e completou: "Alguns, no entanto, são mais especiais que outros." Carla não respondeu. Apenas segurou o olhar dela por alguns segundos, e foi o suficiente para que as palavras se tornassem desnecessárias. Depois da aplicação, Mariane retirou as luvas e disse: "Vamos esperar alguns minutos para agir. Se quiser, pode relaxar um pouco, não vou atender mais ninguém agora." Ela se afastou para mexer em uma gaveta, mas Carla, impulsiva, perguntou: "E você, sempre mantém esse tom com todas as pacientes?" Mariane parou, ainda de costas, e riu baixinho. Virou-se devagar, apoiando-se na bancada, e respondeu: "Não. Só com aquelas que me tiram o sono." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Carla se levantou, aproximando-se devagar. A cada passo, sentia como se estivesse prestes a atravessar uma linha invisível. "Então, imagino que não tenha dormido bem ultimamente," disse, parando a poucos centímetros de distância. Mariane não recuou. Pelo contrário, inclinou levemente a cabeça,
como se aceitasse o jogo. Digamos que, tenho pensado em coisas que não deveria, respondeu, com a voz baixa. Carla ergueu a mão e, com ousadia, ajeitou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto da dentista. O gesto simples carregava uma intimidade perigosa. Seus dedos roçaram a pele quente, e o mundo ao redor pareceu se calar. O beijo veio como uma consequência inevitável. Lento no início, explorando o sabor e a textura, como se quisessem memorizar cada detalhe. Mariane segurou a cintura de Carla, puxando-a para mais perto, e a paciente sentiu o calor do corpo dela atravessar o tecido do vestido. A tensão acumulada nas últimas consultas se desfez num toque mais profundo. As mãos de Carla percorreram as costas de Mariane, sentindo o contorno do corpo por baixo do jaleco. Mariane, por sua vez, deixou os dedos deslizarem pela curva do quadril de Carla, apertando-a levemente. O beijo se tornou mais urgente, mas ainda havia um cuidado, como se ambas quisessem saborear a novidade. Mariane se afastou por um segundo, respirando com dificuldade. Aqui não é o lugar, murmurou, mas não deu um passo atrás. Então feche a porta, respondeu Carla, num sussurro carregado de desafio. Mariane obedeceu. O clique da fechadura soou como uma permissão silenciosa. De volta à proximidade, Mariane encostou Carla contra a parede, mas sem agressividade. Seus lábios desceram pelo pescoço, espalhando beijos lentos que arrancaram o suspiro da paciente. O calor do momento se intensificava, e cada toque parecia acender um novo ponto de desejo. Carla levou as mãos ao rosto de Mariane, guiando-a de volta para um beijo profundo. Sentia-se entregue, mas também no controle. A mistura era viciante. Os minutos que seguiram foram uma troca silenciosa de carícias, olhares e respirações aceleradas. Não passaram dos limites, mas chegaram perigosamente perto. Era como se quisessem prolongar a tensão, alimentando um desejo que ainda tinha muito para se explorar. Quando finalmente se afastaram, ambas estavam ofegantes. Mariane ajeitou o jaleco, tentando recompor a postura profissional, mas o rubor no rosto a denunciava. Acho que o clareamento vai precisar de mais algumas sessões, disse, com um sorriso carregado de segundas intenções. Eu não me importo de voltar, respondeu Carla, antes de sair, levando consigo a certeza de que aquele jogo estava apenas começando. Nos dias seguintes, as mensagens começaram discretas, um lembrete de consulta aqui, uma resposta rápida ali. Mas logo evoluíram para conversas no fim da noite, quando nenhuma das duas conseguia dormir. Falavam sobre tudo e nada, e cada troca parecia estreitar ainda mais a ligação. Carla, que nunca havia misturado esse tipo de emoção com algo tão cotidiano quanto uma consulta médica, percebia que estava se deixando envolver por completo. Mariane, por outro lado, lutava para manter um certo controle, mas, cada vez que via o nome de Carla na tela do celular, sentia um impulso irresistível de responder. Uma nova sessão foi marcada, mas desta vez, Carla tinha certeza de que não seria só um procedimento odontológico. 2 semanas depois da última consulta, Carla entrou no consultório como quem volta a um lugar que já é familiar, mas com uma ansiedade nova. Mariane estava de costas, ajustando a bandeja de instrumentos, o jaleco semiaberto revelando uma blusa vinho que realçava a pele clara. Quando se virou, o sorriso foi rápido, mas os olhos, esses ficaram presos nos de Carla um pouco mais do que o necessário. Você está pontual hoje, disse Mariane, tentando soar casual. Não queria perder um minuto, Carla respondeu, com um tom que deixava claro não estar falando apenas da consulta. No fundo, ambas sabiam que aquela tarde não seria como as anteriores. O atendimento começou de forma normal. Mariane explicou os próximos passos do clareamento, ajustou a luz e pediu para Carla abrir a boca. Mas, enquanto trabalhava, os dedos dela tocavam com suavidade, às vezes se demorando num gesto quase imperceptível. Está confortável? Perguntou, com a voz baixa. Com você, sempre, Carla respondeu, deixando escapar um leve sorriso. Mariane suspirou discretamente. Depois de um instante, afastou os instrumentos. O procedimento de hoje é rápido, mas talvez possamos conversar depois. Sobre o quê? Carla provocou.
Sobre algo que vai além de odontologia, disse Mariane, desviando o olhar por um segundo, como se tivesse revelado mais do que queria. Quando o trabalho terminou, Carla esperou que a dentista retirasse as luvas, e antes que ela pudesse falar qualquer coisa, levantou-se e caminhou até fechar a porta do consultório. O clique da tranca ecoou no silêncio. Mariane ficou imóvel por um instante, observando-a. Então, deu alguns passos lentos até ficar a poucos centímetros. Você sabe que está me deixando maluca, não sabe? Disse, quase num sussurro. Carla sorriu, inclinando o rosto para perto. E você acha que não sinto mesmo? Foi o suficiente. Mariane segurou a cintura dela, puxando-a com firmeza, e os lábios se encontraram num beijo intenso, carregado de semanas de espera e tensão. As mãos de Carla subiram pelas costas da dentista, sentindo a curva da nuca, enquanto Mariane explorava o corpo dela com toques seguros, mas cheios de cuidado. O beijo se aprofundou, as respirações se misturando. Mariane guiou Carla até a poltrona do consultório, fazendo ela sentar. A posição invertida agora colocava a dentista de pé, olhando ela de cima, com um olhar que misturava desejo e adoração. Sabe, disse Mariane, passando o polegar pelos lábios de Carla, acho que nunca estive tão distraída com uma paciente. Ótimo, porque eu também nunca estive tão disposta a distrair alguém, respondeu Carla, puxando-a para um novo beijo. As mãos de Mariane deslizaram pelo braço, subindo até entrelaçar os dedos nos cabelos de Carla. A paciente, por sua vez, deixou as mãos explorarem a cintura, sentindo calor através do tecido. A atmosfera do consultório parecia ter se transformado completamente. A música de fundo agora soava como um convite, e o cheiro suave de lavanda misturava-se ao perfume de Mariane. Num impulso, Mariane tirou o jaleco e o deixou cair na bancada. A blusa vinho agora se tornava o centro da atenção de Carla, que deixou os dedos explorarem o tecido macio, sentindo a pele quente por baixo. Mariane, murmurou, quase como se provasse o nome. Fala, respondeu, encostando a testa na dela. Eu não quero que isso seja só um momento. Mariane a encarou por alguns segundos, como se estivesse processando o peso da frase. Então, sorriu de forma suave. Então não vai ser. E voltou a beijá-la, dessa vez mais devagar, como se quisesse prolongar cada segundo. Os lábios exploravam com calma, as mãos desenhavam caminhos pela pele descoberta. Não havia pressa, apenas o desejo de gravar aquela sensação na memória. O toque ficou mais íntimo, mas ainda envolto em sutileza. Mariane subiu a mão pelo braço de Carla, roçando a ponta dos dedos até alcançar o decote do vestido. Carla suspirou, fechando os olhos, entregue ao momento. Entre beijos e sussurros, o tempo pareceu perder o sentido. A consulta já havia acabado, mas nenhuma das duas tinha qualquer intenção de sair dali. Quando finalmente se afastaram, o ar estava denso, carregado de calor e algo mais profundo, um entendimento silencioso de que haviam cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Carla ajeitou o vestido, ainda com as bochechas coradas. Mariane recolocou o jaleco, mas os olhos denunciavam que o autocontrole era apenas fachada. Acho que vamos precisar marcar mais sessões, disse Carla, com um sorriso malicioso. Quantas você quiser, respondeu Mariane, já abrindo a agenda, embora soubessem que o que estava sendo agendado ia muito além de procedimentos odontológicos. Nos dias seguintes, as mensagens ficaram mais intensas. Não eram mais só trocas de horário ou conversas triviais. Havia fotos, áudios curtos e frases que carregavam promessas para o próximo encontro. Carla percebia que não era apenas atração física. Mariane tinha um jeito de se preocupar, de lembrar detalhes sobre sua vida, de querer saber como estava, e isso deixava ainda mais envolvida. Mariane, por outro lado, se pegava sorrindo ao ver o nome de Carla na tela. Havia um misto de excitação e vulnerabilidade. Estava entrando em um território desconhecido, mas irresistível. A nova sessão foi marcada para o fim de tarde, quando o consultório estaria vazio. Quando Carla chegou, encontrou Mariane à sua espera, encostada na bancada, sem jaleco, apenas com uma camisa preta e calça de alfaiataria. O sorriso que trocou com ela bastou para entender que a consulta seria apenas um detalhe naquela noite.
O que aconteceu naquele fim de tarde ficaria guardado entre elas. Mas, ao se despedirem, Carla deixou escapar: acho que estamos só no começo. Mariane segurou seu olhar e respondeu: eu espero que sim. E enquanto a porta se fechava atrás de Carla, o ar ainda carregava o calor do que havia acontecido, e a promessa silenciosa de muito mais por vir. Carla não conseguia se concentrar no trabalho. A lembrança de Mariane, dos olhares trocados e dos toques sutis no consultório, voltava como uma onda quente, invadindo seus pensamentos. Não era mais só curiosidade. Agora havia desejo, e ele crescia como fogo alimentado pelo vento. O celular vibrou. Uma mensagem de Mariane: você está livre hoje à noite? O coração de Carla disparou. Ela digitou rápido, tentando disfarçar a ansiedade: estou. Por quê? A resposta veio quase instantânea: quero conversar, mas não no consultório. Tem um café novo no centro. Nos vemos às 20 horas. Carla sentiu um arrepio. Não era apenas uma conversa. Aquilo tinha outro tom. O lugar escolhido por Mariane era pequeno, iluminado por luzes âmbar que deixavam tudo mais aconchegante. Carla chegou alguns minutos antes, mas foi Mariane quem a surpreendeu. Sem jaleco, usando um vestido preto simples que realçava sua silhueta e um batom vinho, ela parecia ainda mais irresistível. Você está linda, escapou dos lábios de Carla antes que pudesse pensar. E você está perigosa, respondeu Mariane, com um sorriso que parecia prometer segredos. A conversa começou leve, com histórias triviais, mas os olhares entregavam o que as palavras escondiam. A cada gole de café, a tensão crescia. Não sei se deveríamos, disse Mariane, baixando o olhar por um instante. Há limites, dentista e paciente. Limites existem para serem testados, respondeu Carla, quase sussurrando. Mariane a fitou, séria por um segundo, e então deixou escapar um sorriso. Você é mesmo ousada. Depois do café, nenhuma das duas sugeriu se despedir. O carro de Mariane estava próximo, e ela ofereceu carona. O trajeto foi silencioso, mas o ar parecia carregado. Quando estacionaram em frente ao prédio de Carla, Mariane desligou o motor e ficou alguns segundos em silêncio. Posso subir? Perguntou, com a voz baixa, quase como se fosse um desafio. Carla não respondeu com palavras. Apenas abriu a porta e esperou. O apartamento estava à meia luz. Carla ofereceu vinho, e Mariane aceitou. Sentaram-se no sofá, próximas o suficiente para que os joelhos se tocassem levemente. Sabe, eu tento manter as coisas profissionais, disse Mariane, girando a taça entre os dedos. Mas desde a primeira consulta, você... Eu? Carla arqueou uma sobrancelha. Você me olha de um jeito que me desmonta. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som das taças sendo pousadas na mesa. Carla se inclinou devagar, e Mariane não recuou. O primeiro beijo foi suave, como se testassem o terreno. Mas logo se tornou mais profundo, carregado de urgência. As mãos de Carla encontraram a nuca de Mariane, puxando-a para mais perto. Os dedos de Mariane deslizaram pela lateral do corpo de Carla, sentindo calor sob o tecido. Carla, murmurou entre beijos. Isso não é uma boa ideia. Então por que você não para? Respondeu, provocando-a. O mundo fora daquele apartamento deixou de existir. O toque de Mariane era ao mesmo tempo firme e cuidadoso, como se conhecesse cada limite e quisesse explorá-lo aos poucos. Os beijos desciam pelo pescoço, fazendo Carla fechar os olhos e soltar um suspiro involuntário. A tensão acumulada nos últimos encontros agora se desfazia em movimentos lentos, olhares demorados e carícias que falavam mais do que qualquer declaração. Você tem ideia do quanto eu pensei nisso? Disse Mariane, encostando a testa na de Carla. Acho que temos pensado na mesma coisa, todas as noites. Quando finalmente pararam, os lábios ainda colados num último beijo demorado, havia um brilho diferente nos olhos de ambas. Não era só desejo. Era algo mais profundo, perigoso até. Mariane se recostou no sofá, respirando fundo. Isso muda tudo, disse. Eu sei,
respondeu Carla, tocando-lhe o rosto. Mas eu não quero voltar atrás. A noite seguiu com conversas sussurradas, pequenos beijos entre frases, mãos que se encontravam sem pressa. Não houve pressa para nada. Quando Mariane se levantou para ir embora, já passava das 2 da manhã. Na porta, ela hesitou. Não sei onde isso vai dar, confessou. Talvez a gente não precise saber agora, disse Carla, sorrindo. Só sentir. Mariane a beijou de novo, mais uma vez lenta e profundamente, antes de se afastar. Carla ficou ali, encostada na porta, ouvindo seus próprios batimentos acelerados. Sabia que a partir daquela noite, nada mais seria igual. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar com suas impressões e se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo mais narrativas que celebram o amor entre mulheres com verdade e intensidade. Obrigada pela sua presença.